Queridos estudantes, estamos aqui em nosso 7º e último encontro da disciplina Estatística e Excel Avançado. Iremos trabalhar agora as medidas de dispersão. Quais são as medidas e função das medidas de dispersão? Então vamos lá. Por que estudamos as medidas de dispersão? Vejam bem, temos aí um exemplo. Vamos supor que a temperatura da superfície da Terra é 14 graus centígrados. Só que essa temperatura não é a mesma aqui no Brasil, neste instante, não é a mesma na Ásia, não, é uma média. Perceberam? Lembra quando estudamos a média aritmética lá em nossa 5ª semana? Então, não podemos trabalhar com 14 graus em todo o planeta Terra, mas a média da temperatura do planeta é 14 graus. Então, o que os estatísticos fazem, o que as pessoas ligadas à meteorologia fazem? Elas estabelecem uma variação, elas estabelecem uma temperatura máxima e uma temperatura mínima. Colocam lá, ó, temperatura máxima 45, olha como que é distante do 14 graus, que a gente estudou como a média. E uma temperatura mínima de menos 60, veja bem, como que foi distante essa variação. Então, vocês podem ver, está aí caracterizado nessa observação, nem sempre a média, a moda ou a mediana representam bem o que acontece na realidade. Então, tudo o que a gente aprendeu na 5ª semana vai ser jogado fora? Não, absolutamente. Nós iremos complementar com as medidas de dispersão. Por isso que existem, né, essas medidas de dispersão ou de variabilidade. A gente vai aprender através da variância e do desvio padrão como uma forma de complementar a média, a moda e a mediana. Então, vamos continuar, vamos ver o conceito. As medidas de dispersão ou variabilidade servem para avaliar o quanto os dados distam do valor central. Então está lá a média, a moda e a mediana. Vocês lembram que na 5ª semana, os valores naquele rol, naqueles dados agrupados da nossa velha tabela, os valores ficavam muito próximos. Então, com a variância e o desvio padrão, nós iremos perceber o quão esses valores ficam distantes dessas medidas de posição central, as medidas de tendência central. Variância e desvio padrão indicam quanto os dados estão distantes da média. Entenderam bem? Então, vamos continuar. Está aí a fórmula da variância. A variância tem uma notação, né? Ela é representada pelo S maiúsculo elevado ao quadrado, elevado por 2. O conceito, medida que baseia os desvios de uma amostra em relação à média aritmética dos quadrados dos desvios. Está aí a fórmula. O S ao quadrado é a variância, somatório, cada valor assumido pela variável é o xi, e o x barra é a média, como a gente viu lá na nossa aula da 5ª semana. Tudo isso é elevado ao quadrado e o n é o tamanho da amostra. Lembra que o n, nós sempre trabalhamos com ele no valor igual a 40 desde a nossa 4ª semana. Então, vamos continuar. Desvio padrão, existe também uma fórmula. Para que aconteça o desvio padrão, nós temos sempre que achar a variância. Um está intimamente ligado ao outro. Por quê? Porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Entenderam? Então, o conceito do desvio padrão, medida que tende a dar significado à variância na estatística descritiva, é dado pela raiz quadrada da variância. Então, a fórmula da variância é essa deste slide e a fórmula do desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, vamos agora aplicar os valores da nossa velha tabela para podermos encontrar a variância e o desvio padrão. Então, vamos lá. Vamos inserir 3 colunas naquela nossa velha tabela. Na coluna A, calcularemos o ponto médio de cada classe, que é o xi. Lembram-se que nós já aprendemos isso na nossa 3ª semana de aula. Na coluna B, multiplicaremos a frequência da classe pelo ponto médio, que é o FI vezes o XI, e na coluna C, calcularemos o quadrado de cada ponto médio e multiplicaremos pela frequência.
está aí a nossa velha tabela acrescentada do xi, do fi vezes xi e do fi vezes xi ao quadrado. Fica muito mais fácil de se trabalhar. Depois é somente coletar os valores e aplicar na fórmula. Nós estamos falando isso desde a nossa 4ª semana de aula. Ponto médio da primeira classe, da classe de número 1. O ponto médio é 70 mais 75 dividido por 2. Então, o xi é 72,5. Estão aí todos os pontos médios da classe 1, 2, 3 até a classe 6. Vocês podem conferir depois através da sua calculadora. O FI vezes o XI, 6 vezes 72,5, 9 vezes 77,5 é cálculo matemático, né? Multiplicação simplesmente, e o FI vezes o XI simplesmente é aplicar nessa pequena fórmula. Temos que trabalhar o somatório, né, dos dois, tanto o FI e XI e o FI e XI ao quadrado. Para trabalharmos dados agrupados, nós utilizamos essa fórmula. Essa fórmula é uma derivada daquele somatório que vimos do xi menos o x barra elevado ao quadrado sobre n. Então, nós simplesmente pegamos os valores da tabela anterior, que é essa tabela de uma forma mais organizada, fica muito mais fácil de trabalhar, e aplicamos na fórmula da variância. Então, descobrimos aí que a variância tem um valor 45. Lembram-se que na média, moda e mediana ficou os valores variando de 82,5 até 82,27, o valor da variância 45. Olha como ela distou, né? Ela ficou distante da média. Então, ela ficou bem menor do que a média. Então, agora nós iremos trabalhar o desvio padrão. O desvio padrão a gente sabe que é simplesmente pegar a raiz quadrada da variância. O desvio padrão para nós ficou no valor de 6,7. Podemos arredondar, a gente aprendeu a fazer arredondamento na nossa primeira semana de aula. Então, esse desvio padrão nós colocamos como aproximadamente 7 e vimos que quando pegamos o rol da pontuação das provas, lembram daquele concurso que nós trabalhamos na nossa 4ª semana? E quando pegamos os valores de cada nota, vimos que aproximadamente existe valores de 7, de 6, de 5, diferentes um do outro. Simplesmente isso nos mostra o quão os valores são distantes da média, da moda e da mediana. Iremos concluir a nossa 7ª e última aula e vimos que nós falamos sobre variância e desvio padrão. Não se esqueçam de acessar os links disponíveis em nossa plataforma, não se esqueçam de fazer os exercícios avaliativos, não esqueçam do nosso encontro presencial que acontece a cada bimestre. Desejo a vocês um bom curso e sucesso em sua vida profissional.